Privacidade na era das redes sociais. Um tema mais que atual e é um tema que eu recebo várias perguntas. Qual que é a permissão de um cônjuge olhar o e-mail, o celular, acessar as redes sociais do seu parceiro? Qual que é a permissão de um pai, uma mãe preocupados com seus filhos olharem o que ele está escrevendo para seus colegas? Muitos pais sentem que eles precisam desse controle, afinal, a responsabilidade deles. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês, e eu fiz essa enquete hoje mais cedo, qual é a razão, qual é a motivação? Por que pessoas sentem a necessidade de ler mensagens, e-mails de outras pessoas? O que está por trás disso? E eu dei algumas opções e o pessoal votou. A primeira opção seria a seguinte: desconfiança. Eu preciso saber que não tem nada de errado acontecendo. Então eu vou monitorar de perto ou de longe, mas eu preciso ter certeza absoluta que nada de errado está acontecendo. Essa é a primeira possibilidade. Segunda opção: insegurança. Aqui já é uma questão mais de autoestima. A pessoa é insegura e ela sente segurança controlando os outros. Então, quando ela sabe tudo o que está acontecendo na vida do cônjuge, tudo o que está acontecendo na vida do meu filho, do meu funcionário, eu me sinto no controle. Eu me sinto seguro. Terceira opção, tédio. Tem pessoas que não têm nada de interessante ou nada de muito interessante na sua vida, então eles baseiam a sua vida na vida alheia. É igual aquela mãe que precisa saber tudo o que está acontecendo com a filha dela, tudo que ela diz, tudo que ela pensa, tudo que ela sente, porque ela depende disso para viver. Ela cria a vida dela baseado na vida da filha. E ela sufoca a filha e não deixa ela viver. Essa é a terceira opção, que você está toda hora controlando e querendo ver o que está acontecendo na vida alheia. Uma quarta possibilidade: necessidade de poder. Quando a gente sabe tudo sobre a vida do outro, ou tudo que a gente consegue saber da vida do outro, a gente tem aquela falsa ilusão de controle, de poder. Então nós vimos aqui 4 opções, acredito que tem muitas outras: desconfiança, insegurança própria, tédio e necessidade ou a falsa ilusão de ter controle e poder sobre outra pessoa. Tem pessoas que elas, não é por mal, mas elas sentem inconscientemente que elas precisam desmontar, desmascarar, expor algo de ruim, algo de negativo do próximo, para assim ela se sentir bem. Isso é muito comum e muitas vezes não é por mal, mas a gente acaba tendo essa necessidade interna de certa forma, estar no controle e também saber, se eu descobrir coisas erradas da outra pessoa, isso me faz me sentir melhor ainda. Bom, nós falamos de 4 motivações. Eu queria dividir em 2 grupos. Então a pergunta é: eu posso invadir a privacidade alheia? Eu posso bisbilhotar as mensagens de outra pessoa? Por que eu quero invadir? Então tem 2 opções. Ou que eu tenho medo de algo real que possa estar acontecendo. Exemplo, eu tenho medo que meu filho ele está tendo contato com a pessoa errada, com coisas indevidas. Essa é uma primeira possibilidade. Uma segunda possibilidade é uma questão minha. É uma insegurança, uma fraqueza minha. Vamos concordar que monitorar a vida alheia simplesmente porque eu não tenho mais o que fazer ou porque eu não estou bem resolvido comigo mesmo, não tem justificativa. Mas se eu estou desconfiando, se eu tenho medo, será que se eu tenho medo que a outra pessoa esteja fazendo algo de errado e eu
talvez precisa saber disso. Posso ou não posso? Afinal, quais são os limites dentro de um casamento? Quais são os limites dentro de uma relação de pais e filhos? Eu queria comentar com vocês os 4 tipos de pessoas que nossos sábios eles definem. Nossos sábios dizem que tem 4 categorias de pessoas. É uma passagem famosa na Ética dos Pais, só que hoje eu queria avaliar com vocês de uma forma muito mais profunda, com um grande impacto para a nossa vida. Primeira pessoa fala Sheli, Sheli, Veshelcha, Sheli. O que é meu e o que é teu é meu. Essa é uma pessoa egoísta. O que é meu, o que é meu. Segunda opção, aquela pessoa que fala o que é teu. Sabe o quê? O que é meu também é teu. Você também pode usar. Essa é uma pessoa generosa, essa é uma pessoa a ser admirada. Tem aquele caso que fala o que é meu, o que é teu, cada um cuida do seu. Essa pessoa não é nem muito generosa, também ela não é egoísta. É uma pessoa que mantém os limites, o meu é meu, o teu é teu. A quarta pessoa é aquela pessoa que fala o seguinte: o que é meu é teu e o que é teu é meu. Os nossos sábios chamam essa pessoa de uma pessoa tola. Ele é um tolo. Uma pessoa que fala o que é meu é teu, o que é teu é meu, uma pessoa confusa, uma pessoa tola. Uma pessoa que fala o que é meu, o que é meu, quer dizer que ele quer tudo para ele. Aquela pessoa que fala o que é teu, o que é teu, é aquela pessoa que fala você pode tudo, você pode ter acesso a tudo. Aquele que fala o que é meu, o que é teu, cada um vive na sua. Mas o que significa então esse caso, o que é meu é teu, o que é teu é meu? Isso é o oposto de uma pessoa organizada. Isso é o oposto de uma sociedade estável e ordenada. Isso é bagunça. Uma pessoa que fala eu pegarei tudo que eu tiver vontade e você pega o que tiver vontade, ou seja, eu não sou eu e você não é você. Isso é loucura. Isso é loucura. Mas não é assim que nós vivemos com muita frequência a nossa vida. Pessoas próximas se acham no direito de ter acesso a todos os detalhes da vida alheia. Vocês acham isso correto? Eu recentemente vi uma manchete, eu nem li o artigo porque não achei que devia perder meu tempo com isso, mas o título é o seguinte: se você quer privacidade, não case. O que a Torá tem a dizer a respeito? É isso? Então você casou, você perdeu totalmente a sua privacidade. Há muitos anos, tinha um tzadik, um homem santo, que ele tinha o dom de ler pensamentos. Tem pessoas que chegam para um nível de elevação tão alto que eles conseguem ter a pureza de alma de conseguir saber o que a outra pessoa está pensando. Quando você está na frente dessa pessoa, você fica com medo, porque ele sabe exatamente o que você está pensando. E alguém perguntou para ele o seguinte, pergunta interessante, falou: Rabino, como que você consegue rezar na presença de outras pessoas? A gente sabe que é importante o minyan, etc., mas como que você consegue ficar em torno das outras pessoas? Você sabe o que eles estão pensando. Eu sei que muitos deles estão pensando besteira. Isso daí com certeza deve atrapalhar a sua concentração na reza. Como que você consegue se concentrar na reza? E esse homem respondeu o seguinte, prestem atenção. Quando eu era criança, meus pais me ensinaram a não olhar aonde não devia. Vou repetir essa frase. Quando criança, meus pais me ensinaram a não olhar aonde não devia. Da onde que veio essa noção? Que quando uma pessoa é próxima a mim, eu tenho que saber tudo o que ele está pensando, tudo o que ele está sentindo.
E às vezes a gente se sente insultado. Como que pode ser? Ele é meu cônjuge. E ele não me conta tudo? Eu quero saber tudo. Por que ele não me conta tudo? Ele está escondendo algo de mim? E a gente fica magoado. Mas quando a gente busca um relacionamento íntimo, a gente tem que tomar muito cuidado de não violar a privacidade do outro. Tentar espiar, isso significa invadir um terreno que nós não fomos convidados. Isso significa roubo. E quando você destrói as fronteiras, nesse ambiente, não tem como um relacionamento florescer. Pela lei judaica, a privacidade ela é extremamente importante. Se eu tenho uma casa, eu tenho um vizinho, eu decidi agora construir mais um andar, ou eu decidi abrir mais uma janela, tem leis para isso. Eu não posso abrir uma janela, construir uma janela na frente da janela do meu vizinho, que eu vou estar enxergando tudo que está acontecendo na casa dele. Eu não posso construir um novo andar e agora eu estou vendo por cima do muro. Tenho que construir um muro para proteger. Eu sou obrigado a proteger a privacidade do outro. Não é ele que se proteja. Eu não posso olhar. Óbvio que eu não posso pegar um binóculo para ver o que está acontecendo na casa do outro, mas nem ficar olhando pela janela, ficar procurando saber. E hoje tem uma outra conotação. Ficar olhando nas redes sociais, mas isso é um tema à parte bastante complexo. O que é permitido ou não é permitido nas redes sociais. Um dia a gente pode ter uma aula específica sobre isso, que tudo tem leis. O judaísmo, ele nos dá um manual para uma vida equilibrada. Então tudo existem as regras para uma sociedade sadia. Uma vez eu escutei uma coisa que me tocou muito. A Rabino falou o seguinte: se um pobre vem e te pede um pedaço de pão, e é normal, o que passa pela nossa cabeça? Esse cara é jovem, ele deveria trabalhar, por que ele não está trabalhando? Por que ele está pedindo esmola? Nesse momento, você invadiu a privacidade desse homem. Ele não veio conversar comigo sobre se ele deve ou não trabalhar. Ele veio me pedir um favor, um pedaço de pão. Se eu posso ajudar, muito bem. Se eu não posso ajudar, falo desculpa, eu não posso ajudar. Mas ele não pediu para eu entrar na vida particular dele, que ele construiu com tanto cuidado essa barreira, essa defesa. E quem sou eu para destruir e invadir essa fronteira? E no nosso casamento, nosso relacionamento mais íntimo, não é diferente. O respeito pela privacidade é fundamental. Eu nunca posso invadir a privacidade do meu cônjuge. Pais e filhos podem e devem ser muito abertos. Tem que ter um carinho, tem que ter um amor, tem que ter uma proximidade. Mas nós não temos o direito de invadir a privacidade de um filho. Então, por exemplo, ele chega da escola, como foi na escola? Ele não quer, primeiro que não é assim que se faz a pergunta, porque essa pergunta as crianças detestam. Me conta tudo como foi na escola. Tem que saber como perguntar, mas independente disso, você perguntou e ele não quer responder. Ele quer o tempo dele, nós temos que respeitar a privacidade dele. Nós devemos respeitar a privacidade alheia mesmo de alguém muito próximo. Bom, então, vocês devem me perguntar qual é a receita para um bom relacionamento. Cada um vive a sua vida. Então, no casamento, cada um cuida da sua vida, cada um tem os seus amigos, tem as suas conversas e pronto. Certo? Não. Errado. A Torá, nosso manual, nos ensina o segredo para uma vida saudável. E sempre a vida saudável, ela vai pela linha do equilíbrio. Nem um extremo e nem outro. Eu queria falar para vocês que essa frase que eu disse antes, que aparentemente todo mundo acha interessante, temos que tomar cuidado com ela. O que é meu, o que é teu, é teu. Muitos chamam isso de uma sociedade justa. O que é meu, o que é teu, cada um vive a sua vida. Dizem nossos sábios, Yesh Omrim, tem aqueles sábios que opinam, Zu Midat Sdom. Aquela pessoa que fala o que é meu, o que é teu, esse é um comportamento de Sdom, de Sodoma. Pegou pesado. Sdom
É o símbolo do que há de mais terrível, de mais perverso na Torá. Quando a Torá quer falar de alguém que tem um comportamento horrível, a gente fala Zumidat Sodom. Ele está tendo uma atitude de Sodoma. E não é à toa que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e de tanto enxofre que caiu lá, a única lembrança que nós temos hoje é o Mar Morto. O que eles faziam de tão terrível em Sodoma? Qual foi o grande pecado deles? É muito curioso, porque na Torá não tem detalhes, na Torá escrita não tem detalhes, mas quem preenche os detalhes é a Torá oral. O que consta na Torá oral, no Talmud, sobre os pecados de Sodoma? É curioso que o Talmud não fala os pecados mais graves, homicídio, adultério, idolatria. Não fala nem de roubo e de corrupção. O que a Torá, o que o Talmud considera pecado grave de Sodoma, que por isso Deus destruiu a cidade por completo? Sabe qual é o problema deles? Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha. O que é meu, o que é teu. Eu não te peço nada e você não me pede nada. Cada um vive na sua. Eu vou dar um exemplo prático que eu vivi recentemente. O que significa Midat Sodom? Eu não vou falar nomes, então não tem problema nenhum, apenas um exemplo. Eu tenho uma vizinha no prédio que ela não tem carro. Não tem carro. Então a vaga dela está vazia. Há anos, aquela vaga não é ocupada por ninguém. E aquela vaga é bem do lado da minha vaga. Então na minha vaga eu coloco o carro e tem as bicicletas dos meus filhos. Eu resolvi colocar as bicicletas encostadas na parede, na vaga da vizinha. Então a vizinha não passou nem meia hora, interfonou pedindo para tirar as bicicletas, porque estava na vaga dela. Mas a senhora vai usar a vaga? Não, mas a vaga é minha. Eu não quis criar caso e eu tirei as bicicletas. Mas se fosse um caso de dois vizinhos judeus que levariam para um tribunal rabínico, sabe o que o juiz diria? Minha senhora, se não está lhe causando nenhum prejuízo, nenhum dano, e tem uma outra pessoa que está se beneficiando, qual que é exatamente o seu problema? Qual que é a resposta de alguém de Sodom? A vaga é minha e pronto. Não tem resposta. Essa é uma resposta clássica de Sodom. É a incapacidade de suportar ver alguém tendo um benefício de algo que pertence a mim, é meu. Mesmo que eu não vou perder nada com isso. Não vai desgastar, não vai acontecer nada. O que é meu e ponto final. Eu não te peço nada e você não me pede nada. Essa é uma atitude sodomita. Calma aí, Rabino. Você não está pegando muito pesado? Será que a pessoa não tem direito de pedir para respeitar o que é dela? É meu. Tudo bem, eu poderia ceder, eu poderia compartilhar, mas eu não quero. Eu não estou te maltratando, eu não estou roubando. Eu estou sendo educado, estou te pedindo, por favor, respeite, o que é meu é meu. O grande problema é que essa atitude ela vai contra a essência do mundo. Ela vai contra a base na qual Hashem criou o mundo. Está escrito que Deus ele não criou o mundo para Tohu. Ele criou o mundo para Tikkun. A gente fala Tikkun Olam. Tohu quer dizer o mundo do caos, onde um não suporta o outro. Tikkun é o mundo da integração. E não é à toa que cada país, cada região do mundo, ela tem algo que a outra não tem. Um vai ter o petróleo, outro vai ter minério, cada um vai ter algo específico que vai precisar ter a cooperação, a troca entre os países. E isso o mundo todo já entendeu, com exceção da Coreia do Norte e do Butão, todos os países já entenderam que nós precisamos ter uma cooperação entre as nações. Assim também, entre as pessoas, ninguém é completo sem o outro. Mas Sodoma
optou por não compartilhar. Por quê? Eles eram extremamente ricos, diz o Talmud. A terra era fértil, era irrigada pelo Jordão. Eles tinham tudo o que eles precisavam. Então, eles não precisavam adquirir nenhum produto externo, não precisavam importar nada. Então, a gente também não vai exportar e não vai compartilhar. E ninguém pode entrar aqui. Eles criaram uma ponte com um pedágio altíssimo e não era permitido você dar nada a ninguém. Se um pobre pedisse um pedaço de pão e a pessoa desse, é pena de morte. Você não pode ajudar ninguém. Essas eram as leis, as regras, só para vocês entenderem qual era o comportamento de Sodoma. E eles chegaram a um ponto que eles também não se entendiam entre si. Porque não tem integração, não tem amizade. Cada um vive a sua vida, todos são ricos, cada um na sua casa, e nós não conversamos. Eu não preciso de você, você não precisa de mim, você não me pede nada, eu não te peço nada. Aonde chegou essa sociedade? A que extremo eles chegaram? Onde eles matavam visitas porque não podia praticar a generosidade. Como eles chegaram nesse nível? Começou desse comportamento aparentemente equilibrado. O que é meu, o que é teu, cada um respeita os limites. Diz a Torá, nós precisamos aprender a viver em comunidade, em sociedade, em integração. Falam muito do capitalismo. Como que você pega algo do público e vira domínio particular? Não vou entrar agora na política ou na qual que seria o melhor método, mas uma coisa boa do capitalismo é o seguinte: um vende e o outro compra. Isso é maravilhoso. Porque quando eu estou vendendo, eu estou comprando, está tendo uma integração entre as pessoas. Os negócios, a interdependência, um precisa do outro. Isso é maravilhoso. É assim que Deus criou o mundo e essa é a essência do mundo. O organismo sadio é quando tem uma boa circulação de energia por todo o organismo. O mundo sadio é quando um descobre quanto ele depende do próximo. E talvez foi a visão talmúdica sobre Sodoma que inspirou David Ricardo, um dos mais influentes economistas clássicos, a criar a teoria das vantagens comparativas. O mundo precisa dessa cooperação, dessa integração. E assim também o indivíduo. Eu não entendo muito bem de física, mas o princípio de exclusão que foi descoberto pelo físico austríaco Pauli é justamente essa ideia. Duas partículas idênticas não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Por que nós somos diferentes um do outro? Por que não pode ter duas pessoas iguais? Essa foi a pergunta que o rei Davi fez para Deus. Deus, não seria muito mais fácil ser todo mundo igual? E Deus responde para o rei Davi, se fosse assim, como seria possível haver a generosidade no mundo? Um precisa ter e o outro não ter. E precisa ter esse encaixe. Então, é necessário ter ricos e pobres, mas não só em questão monetária. Um tem mais conhecimento, um tem mais inspiração, um tem mais habilidade e um ajuda com o outro. Um se integra com o outro. E é isso que nossos sábios eles falam da importância do amigo. O kne lecha haver. Tem pessoas que acham estranho essa frase. Nossos sábios dizem, adquira para ti um amigo. Adquira quer dizer o seguinte, mesmo que você precisa pagar, invista. Vale a pena ter um amigo. Mas o que quer dizer isso, adquira? É porque a amizade, ela nasce de uma necessidade. Como que se forma um relacionamento? Quando um precisa do outro. Precisa falar, isso aqui é uma coisa interesseira. Não existe um relacionamento vingar sem eu ter algo que a pessoa me dá ou que eu estou dando.
É necessário ter essa integração. Ah, vou ter que pagar para isso? Então tinha uma jovem que ela não conseguia ter amigas. Ela sabia que era importante, ainda mais uma moça que precisa da vida social, ela não conseguia ter amigas. Estava na faculdade, ela foi se aconselhar com o Rebbe, falou, Rebbe, não consigo, não me dou bem com as pessoas. O Rebbe perguntou para ela, você tem uma lanchonete lá no campus? Falou, sim. Faz uma coisa, toda vez na hora do lanche você compra lanche para você e compra mais 5 lanches e distribui. Procura pessoas e distribui. E assim você vai fazer todo dia. E não é que ela arrumou um monte de amigos? Então a pessoa cínica vai falar, tá vendo? Amigos interesseiros. Mas não é isso, não é amigos interesseiros. Ela deu algo para alguém, depois outro dia essa pessoa vai retornar e assim se forma uma amizade. Se forma com trocas. Quando eu viro amigo de alguém só porque eu quero sugar dele, isso é algo interesseiro. Mas uma amizade sadia, um está lá para o outro quando necessário. E essa também é a chave, pessoas não acham que não, mas essa também é a chave para o casamento. Amor, amor, amor. O amor não se sustenta sem nascer aquele sentimento no meu coração que eu sou dependente do meu cônjuge. Eu preciso criar essa dependência. Não uma dependência doentia, estou falando uma dependência sadia. Eu entender que eu não sou completo sem ele e ele não é completo sem mim. Nós somos interdependentes um do outro. Cada um tem algo para compartilhar, para fazer, para ensinar, para dar. Quando eu falo dar, o outro tem que aprender a receber também. Isso é uma coisa interessante que eu estava escutando essa semana. Que nós precisamos aprender de uma frase que está na Torá. Eretz Arim Ubkaot. Está escrito que o segredo para um bom relacionamento é Eretz, a terra onde tem Harim, montes, Ubkaot, colinas, vale. Eu tenho um vale. A montanha representa a pessoa que ela está cheia de si positivamente. Ela tem o que dar. E a colina e o vale é que tem o que receber. Para ter um bom relacionamento, quando um está dando, o outro tem que receber. Se os dois querem dar, se as duas pessoas querem falar ao mesmo tempo, não tem ninguém escutando. Dizem, não é, que a conversa normalmente duas pessoas falando e ninguém escutando. Mas uma boa conversa é quando um fala e o outro escuta. Um dá e o outro recebe. Então quando o marido chega em casa e ele vê que a esposa está precisando falar, ele tem que aprender a escutar. Quando a esposa vê que o marido está precisando mostrar que ele sabe o caminho, ela tem que respeitar e dar o espaço para ele. Então esse segredo, essa dinâmica, ela é muito importante. Porque para o casamento funcionar, e na verdade todo relacionamento, ele precisa dessa dinâmica, onde um dá, o outro recebe. Portanto, se você quer ter um amigo na sua vida, se torne uma pessoa dependente, positivamente. E adquira pelo menos um amigo verdadeiro. E se permita também ser necessário, ser preciso para o seu amigo. Realmente necessário. Nós precisamos ter pelo menos um bom amigo. Nós precisamos ter um bom casamento. Nós vamos ter uma boa relação com nossos filhos, com nossos pais. Isso tudo se constrói aprendendo o segredo da Torá. Não se comportar como as pessoas de Sodoma. As pessoas de Sodoma foram destruídas. Alguém se comporta com Midat Sodom, ele destrói todo e qualquer relacionamento. Então, qual é o caminho certo? Por um lado, a gente falou que você tem que dar privacidade para o outro. Então, cada um tem que ter a sua vida. Por outro lado, tem que ter interdependência. Então, qual é o caminho certo? Qual é o caminho certo, diz a Torá? O equilíbrio. O equilíbrio é o caminho certo. Eu tenho que respeitar o limite que a outra pessoa impôs. Então, se ele falou que isso é uma questão particular minha, então a esposa ou o marido não precisam contar todas as conversas que eles tiveram. Tem uma conversa particular que teve com um amigo, que teve com a mãe. Não são todos os detalhes que têm que ser expostos. Isso não é falta de amor. Tem que ter a intimidade. Existe a intimidade do casal, existe a intimidade particular.
isso tem que ser respeitado. Mas ao mesmo tempo, não pode ter o isolamento. Eu vivo a minha vida, você vive a sua vida, cada um vive a sua vida e pronto. Não. Um verdadeiro casamento, um verdadeiro relacionamento é quando tem essa interdependência. E quanto mais vulnerável eu aprender a me tornar, melhor vai ser o meu relacionamento. Quanto mais vulnerável eu me tornar por uma pessoa que eu confio, melhor vai ser meu relacionamento. Eu não vou me entregar para qualquer um, eu não vou me abrir para qualquer um, mas uma pessoa que eu confio, que essa é a base. E aqui cai a questão que a gente estava falando, se eu posso monitorar a vida do meu cônjuge. A primeira opção, que era desconfiança, então aqui o problema não é nem as mensagens que ele está mandando para outra pessoa, é a essência do casamento. Se eu não confio no meu cônjuge, então isso é um problema muito sério. Então eu preciso tratar isso, independente do que ele está mandando ou não está mandando. Isso é algo que eu preciso, urgente, procurar uma ajuda para restabelecer. Na maioria dos casos, com esforço, às vezes com muito esforço, é possível restabelecer a cola do casamento, que é a confiança. Se tem uma desconfiança grave, tem uma coisa séria acontecendo, eu suspeito de adultério, de roubo, coisas graves acontecendo, então realmente eu devo procurar um rabino e me aconselhar e saber como conduzir o caso. Mas como via de regra, eu posso monitorar, acessar sem permissão o e-mail, o WhatsApp, redes sociais de uma outra pessoa, como via de regra, é proibido. Proibido. É roubo. Tem um decreto, na verdade, um decreto severo do Rabbeinu Gershom. É dito que o Rabbeinu Gershom ele fez alguns decretos, algum herem, excomungação, quem transgredisse isso, alguns casos ele fez, foi ele que proibiu a poligamia, e ele proibiu também ler a carta de uma pessoa sem a sua permissão. Vou colocar no contexto moderno. Se você receber um e-mail que está escrito lá, exclusivo para clientes, e por acaso você entrou na lista de e-mails, você sabe que você não é cliente, ou está escrito endereçado a tal pessoa e a pessoa mandou por engano para você, é proibido eu ler. Eu sei que esse e-mail não é meu, eu sei que isso veio por engano. Ah, o problema é dele. Não, eu não posso ler. Então isso é a versão moderna do que na época, porque era tudo cartas, então interceptar uma carta, ler uma carta que não é minha, isso daqui foi proibido com passível de excomungação pelo Rabbeinu Gershom. As pessoas perguntam, bom, tudo bem, eu entendi do cônjuge, agora a questão de filhos. Não é minha obrigação ter cuidado do que está acontecendo com meus filhos? Eu vou deixar ele livre, navegando pela internet? Óbvio que os pais, não só que eles podem, eles devem botar o olho em tudo que os filhos fazem. Essa é a obrigação dos pais. Saber com quem eles andam, o que eles estão fazendo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque isso faz parte da educação. Mas vamos parar para pensar agora. Qual é meu objetivo como pai? Educar. Certo? Como que eu educo? A base de uma boa educação é um bom relacionamento. Falar as frases mais bonitas e corretas do mundo. Com raiva, eu não estou educando. E com certeza ele não está escutando. Então pode até ser que ele obedece nesse momento, mas o que vai acontecer daqui para frente? Com certeza ele vai criar uma raiva e não vai resolver. Educar significa ter um bom relacionamento. O que acontece se meu filho descobre que eu estou fazendo algo por trás das costas dele? Qual vai ser o efeito dessa minha ação? Eu descobri então que ele está fazendo algo de errado que nem eu suspeitava. Pronto, e agora? O que você vai fazer? Então eu vou brigar com ele. Então brigar não adianta. E ele descobrir que eu traí a confiança dele, pior ainda. Então eu tenho que ser sábio, eu tenho que me aconselhar. Óbvio que eu tenho que tomar todas as precauções. Exemplo, colocar filtros.
se fizer tudo com o conhecimento dele, eu posso e tenho direito. Então, por exemplo, tem programas, aplicativos que você sabe todos os sites que teu filho acessou. Vai todo o relatório para o pai. Ótimo, mas você combina com ele antes. Você explica para ele. Porque você pegar, acessar e ler, por exemplo, redes sociais dele, qual o problema? Vamos até dizer que você pode ler as mensagens do teu filho. Mas o teu filho não está falando sozinho. Está falando com alguém. Então, quem te deu o direito de ler a mensagem de uma terceira pessoa? Então, eu estou agora lendo algo sem permissão. Isso é certeza que eu estou lendo sem permissão. Novamente, se tem uma coisa séria acontecendo, então eu vou lá, vou monitorar e vou tentar cuidar disso. Mas com via de regra, nós precisamos preservar a privacidade, mesmo das pessoas muito próximas a nós. E ao mesmo tempo, nós precisamos criar essa interdependência, nós precisamos criar essa relação positiva, onde o teu filho ele quer te escutar porque você respeita ele, porque você ama ele. Onde que o cônjuge, ele te ama e ele te respeita, porque só amor não segura um casamento. Precisa do respeito. Só respeito também não, precisa da união dos dois. Então, todo e qualquer relacionamento, eu falei dos relacionamentos mais fortes, que é entre pais e filhos, e entre um casal, mas isso se aplica a todo e qualquer relacionamento. Você precisa ter essa interdependência e você precisa ter respeito à privacidade alheia. Em outras palavras, nós precisamos buscar o equilíbrio. Na hora que nós encontramos o equilíbrio interno, externo, esta é a chave para uma vida feliz. Que nós possamos nos inspirar nas palavras dos nossos sábios, estudar mais Torá, escutar mais os conselhos que nossos sábios estão dando há milênios e são cada vez mais atuais. E que a gente possa ter uma vida feliz, uma vida alegre, famílias unidas, casais unidos, pessoas unidas, e que possamos muito em breve estar todos unidos, uma era de paz, uma era de saúde e só coisas boas com a vida de Mashiach, que seja em breve. Amém.